Estamos na busca pela restauração do casamento, né? Algo que a gente se preocupa muito é quando é que o marido vai voltar, quando que a esposa vai voltar, quando que nós seremos ali uma família de novo. E responder esta pergunta requer entendimento do processo. Não é entender o exato momento da volta do marido, da volta da esposa, não é ficar focado no de repente vai acontecer, mas é saber que o de repente para nós gerou todo um processo para eles, gerou ali toda uma carga de transformação e que muitas vezes ainda não foi concluído, né? Então nós precisamos estar prontos para receber o marido, para receber a esposa. É claro que existem condições, é claro que precisa haver uma análise para quando nós formos receber eles. Não dá para receber de qualquer jeito, porque senão vai gerar mais problema, mais transtorno, né? Mas também não dá para repudiar e querer ele ali nos trinque, fechadinho, perfeitinho, porque daí nós vamos estar cometendo alguns erros, né? Até porque a transformação faz parte de um processo muito grande, onde nos envolve também, onde eles olharem para nós fará com que eles tomem atitudes que vão aprimorar ali a atitude da volta para casa, que vão melhorar. Você vê, muitos cônjuges vão voltar para casa arrependidos de terem tomado tal atitude, tomado tal decisão, não deu certo, foi para o mundo, foi para bagaceira, foi viver com uma mulher estranha, com um homem estranho, não deu nada certo do jeito que eles planejaram, então eles vão acabar voltando para casa. Mas ainda existe um processo em andamento, que é o processo de convencimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Muitas vezes a análise que o seu marido vai fazer, que a sua esposa vai fazer para voltar para casa, ainda não é a análise que Deus quer que ele faça. Ainda é uma análise muito superficial. Ele vai olhar para trás e vai dizer assim: nossa, eu era muito feliz com a minha esposa, eu era muito feliz com o meu esposo, fiz uma besteira, fiz uma burragem, achando que eu ia ser feliz lá, mas eu não fui feliz, então agora eu preciso voltar para eles. Esse é um ponto muito positivo. É o ponto perfeito? É o divisor de águas? Ainda não é. Mas é um ponto muito importante que, se chegar neste ponto, o marido voltar para casa, pedir para voltar, a esposa pedir para voltar, é claro que você não vai dizer não, não vai voltar, mas você precisa entender que o processo não está concluído, porque ele tem uma percepção humana da coisa, ele não tem uma percepção bíblica da situação. Ele entendeu que ele era feliz com você e ele trocou a felicidade por um monte de bagunça, por momentos ali de prazer e de satisfação que se esvaíram, que se esgotaram, e agora ele está voltando para você porque ele entende que é com você que ele vai viver os melhores dias, mas ele ainda não entendeu o comprometimento com a palavra do Senhor, e isso precisará ocorrer, porque se isso não ocorrer, outras oportunidades dos olhinhos brilharem para o lado de fora vão ocorrer. Então perceba que muitas pessoas estão preocupadas com o aqui e o agora. Meu marido precisa voltar, minha esposa precisa voltar, mas não estão preocupados em buscar uma transformação. E ao não se preocupar em buscar uma transformação genuína, apenas a volta do marido, apenas a volta da esposa, vão gerar problemas futuros. Ainda que o marido, a esposa reconheça que não deveriam ter abandonado o matrimônio para ir atrás de um rabo de saia, um rabo de calça, ainda que eles reconheçam isso, precisam reconhecer que não é só porque deu errado, não é só porque as expectativas dele com relação à nova vida foram frustradas, que agora ele precisa voltar. Esse é um belo de um passo, é um belo de um reconhecimento, é um belo de um arrependimento, mas ainda não é a perfeição desse processo, não é a conclusão desse processo. Ele precisa entender o lado bíblico, porque se ele entender o lado bíblico, isso jamais vai acontecer. Se ele apenas entender o lado humano da coisa, e corre-se um grande risco,
de novas situações assim aparecerem na vida dele. De repente uma nova pessoa, de repente uma nova oportunidade, e aí ele vai cogitar abandonar novamente você. Ele vai cogitar abandonar a família para viver algo diferenciado, porque ele não entendeu o princípio do casamento. Ele não entendeu as razões por que uma pessoa se casa. E quando você não entende isso, quando você não compreende isso, quando você não entende a palavra do Senhor, violar isso fica muito mais fácil. Quando você entende os princípios, queridos, você não age apenas por sentimento. Você não age para onde está apontado o seu nariz. Você age ali pela vontade do Senhor. Uma vivência com Deus fará com que as tentações que surjam, e vão surgir inúmeras tentações, não é só porque ele voltou para casa que nada mais vai acontecer no casamento de vocês. Não, é preciso estar preparado. A Bíblia diz que nós vivemos dias maus, né? Os dias são maus. Nós vivemos num mundo completamente injusto. Então, sim, novas tentações virão. Agora, a questão é, se ele estiver firmado na palavra, querido, não importa a tentação que vier. Ele terá ali o auxílio divino para se escapar, para sair dessa tentação, para resistir a essa tentação. Ainda que venha, ele será capaz de se defender. Agora, se ele não tiver princípios bíblicos, se ele não estiver firmado na palavra, qualquer ventinho aí vai derrubar. Infelizmente, essa é uma realidade. Por isso que a nossa busca, ela não pode estar firmada apenas na volta do marido. Eu vejo pessoas orando, Deus, traga o meu marido de volta, traga ele assim, traga ele assado, mas a gente não está preocupado em nós estarmos preparados para vivenciar e para ajudar ele num processo de conversão. Você precisa entender, seu marido precisa voltar, sua esposa precisa voltar, mas eles precisam se converter ao Senhor. Se não houver essa conversão, se não houver essa mudança de comportamento, uma visão bíblica da coisa, novos desafios virão e ele vai ceder a esses desafios. Ele vai ceder aí ao pecado, às tentações. Então é imprescindível que você ore, que você busque pela volta dele, sim, isso é bíblico, isso é importante, mas também que você ore para se preparar, para que não seja apenas um sentimento, mas que você busque ali por algo mais sério, mais firme, e aí sim, você vai ter o seu casamento restaurado, marido ou esposa convertido, e aí, quando isso ocorrer, não vai ter mais perigo de novos desertos. Ainda que surjam situações na vida deles ou até mesmo na sua, vocês estarão firmados e vão resistir ao pecado. Uma porque vocês conhecem a palavra do Senhor, outras porque vocês estão vivendo de acordo com a palavra do Senhor. É exatamente assim que você precisa buscar. Alguns cônjuges vão voltar para casa ainda não completos, ainda não transformados, alguns arrependidos da situação, mas não comprometidos ainda com Deus, e isso vai ser um problema, isso vai ser uma dificuldade muito grande. Precisa estar comprometido com Deus, para que nada mais de errado venha acontecer, nem na sua vida, nem na vida dele, para que as tentações que surjam possam ser superadas, possam ser evitadas por cada um de vocês. Então busque sim a volta dele, mas busque por algo mais completo, busque por conversão, por libertação, busque ali para que ele se encontre com o Senhor Jesus, um encontro verdadeiro, genuíno, que seja sim, de fato, um divisor de águas. Queridos, entender o processo vai te fazer caminhar muito mais suave nesse deserto, sabendo que o tempo ele é preponderante, ele é algo maravilhoso e vai te ajudar. Vai te ajudar, vai te fortalecer, ao invés de te derrubar, te jogar para baixo. O seu marido vai voltar, a sua esposa vai voltar no tempo do Senhor, quando as coisas estiverem caminhando. Isso não significa que todo o processo de mudança, de transformação já vai ter ocorrido. Em alguns casos sim, em outros não, mas dado um início, sim, vai ter. E ali, exatamente, quando o marido, a esposa volta para casa, é que precisa ver o diferencial na sua vida. Ele precisa olhar para você e enxergar Cristo. Se ele não ver Cristo na tua vida, todo um processo está sendo posto em risco. Toda a volta que você buscou está sendo posto em risco. Então busque ao Senhor, clame ao Senhor para que haja uma mudança na vida do marido, uma conversão, uma libertação, mas também ore para que isso haja na tua vida também.
Porque muitas vezes a gente busca algo, né? A gente faz uma oração de hipócrita. A gente quer uma transformação na vida do marido, na vida da esposa, enquanto a nossa vida continua do mesmo jeito, sem nenhuma transformação, sem nenhuma mudança, sem nada. E isso não pode acontecer. Precisamos orar, precisamos batalhar, precisamos crer, mas precisamos também praticar as mudanças necessárias na nossa vida. Seu marido não vai voltar quando tudo estiver perfeito, mas é um processo no qual Deus determina quando e como ele vai voltar. Às vezes será aquela volta triunfal, restauradora por completo. Às vezes será uma volta ainda com algumas coisas para serem tratadas, mas independente de como for a volta, precisará ver Deus em tua vida. Isso é algo imprescindível. As pessoas, o seu marido, sua esposa, todos precisarão ver Deus na sua vida. Caso contrário, a volta será mais um desafio a ser enfrentado e muitas vezes um novo deserto vai aparecer.